o empobrecimento do solo, o avançar da idade, as doenças, os efeitos negativos dos medicamentos. Todos esses podem ser motivos para o crescente interesse nos suplementos alimentares. O fato é que esses suplementos realmente têm um papel importante na saúde. E atendendo a muitos pedidos, hoje nós vamos falar deles. Senhoras e senhores, vamos ao assunto. Hoje, suplementos. Oi, eu sou a Clara Aires, da Orientação Integrada de Saúde. E hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vou falar de suplemento alimentar. Os suplementos alimentares, eles são também chamados de nutracêuticos ou suplementos dietéticos. E eles não são alimento em si, mas é como se eles tivessem a forma concentrada de um composto bioativo do alimento. Então, minerais, vitaminas e outras substâncias que não só ajudam a saúde, como muitas vezes contribuem na prevenção e no tratamento das doenças. Esses suplementos, eles se apresentam das mais diferentes maneiras, na forma de gel, em gotas, cápsulas, tabletes, farinhas, enfim, são diferentes maneiras de serem apresentados dependendo de um ou de outro suplemento. Mas para a gente falar de suplemento, necessariamente a gente tem que falar de intestino, porque é onde se dá a absorção desses nutrientes. E para falar de intestino, a gente tem que falar de microbiota intestinal. O que é isso? A microbiota são trilhões de micro-organismos que habitam e colonizam o trato gastrointestinal. Se descobriu que dependendo como está essa microbiota, a pessoa vai estar com mais ou com menos saúde. Ela tem um efeito direto no bem-estar, na saúde e na absorção desses nutrientes. De um lado a gente tem a microbiota, um outro conceito que eu quero trazer é da disbiose. A disbiose é quando esse microbioma, essa microbiota, sofre um desequilíbrio e acaba causando problemas de saúde. Esses desequilíbrios, a disbiose, pode se dar por diferentes fatores. Se você tiver algum nível de intolerância ou alergia a leite, a glúten, o uso de medicamentos, alimentos que são muito cheios de agrotóxicos, muito carregados de química, alimentos muito ultraprocessados, processados, enfim, diferentes causas podem acontecer para afetar a microbiota e causar essa disbiose. E o que significa que a pessoa está em disbiose, ter uma disbiose, né? Significa que você tem um aumento dos marcadores inflamatórios, uma menor absorção de nutrientes, como os minerais, as vitaminas, uma maior progressão tumoral e a maior possibilidade de sofrer de alguma doença autoimune. Então, são muitos fatores que acabam afetando. Por que eu estou começando esse assunto de suplemento, falando de intestino, de microbioma, de disbiose? Porque se você tiver uma disbiose, não adianta nada você tomar o seu suplemento, você vai lá tomar seu suplemento, crente que vai estar fazendo um bem para o seu corpo, mas sequer o seu corpo consegue absorver esses nutrientes, consegue fazer a absorção adequada desses suplementos. Então, é muito importante a gente cuidar do intestino. E por isso a gente entra na primeira sugestão aqui de suplementação, que são os probióticos. Os probióticos eu até acredito que todos deveriam tomar. É super importante, tem um papel significativo na melhora do quadro do intestino. Por quê? O que são os probióticos? Eles são micro-organismos vivos que, se administrados na forma adequada, tornam o intestino mais saudável, melhora a absorção dos nutrientes e ainda ajuda em mais uma série de benefícios. Olha só, ele pode melhorar a imunidade, prevenir infecções, reduz os efeitos adversos dos antibióticos, melhora os quadros de estresse, depressão, ansiedade, dores de cabeça, colite,
síndrome do intestino irritável, auxilia no combate ao H. pylori, melhora os sintomas de refluxo, as intolerâncias alimentares, a prisão de ventre, diarreia e, gente, tem muito mais por aí. Os probióticos, por eles colonizarem de boas bactérias o seu intestino, ele vai melhorar todo esse microbioma e vai melhorar todo o quadro intestinal. A gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro, o intestino é responsável pela absorção de nutrientes, pela produção de hormônios de bem-estar, que é a serotonina, e ele está envolvido, o intestino está envolvido em mais uma série de importantes funções no nosso corpo. Ele é fundamental para a nossa saúde. Então não adianta nada eu começar a tomar suplemento se eu não cuidar dessa parte do corpo que é o intestino. E por isso a ideia de suplementar com probióticos e melhorar esse microbioma. Inúmeros estudos mostram que existem outros possíveis benefícios dos probióticos e um desses outros benefícios é a prevenção do câncer. Ele atua para prevenir o câncer, a saúde urogenital das mulheres, e ele melhora a metabolização da gordura e na pressão arterial. Existem muitos estudos sobre probióticos e muita coisa ainda está sendo descoberta, mas é importante a gente prestar atenção e vale a pena você consultar uma nutricionista, um nutrólogo, para que você possa, um médico ortomolecular, para que você possa ter esse cuidado especial com o seu intestino, fundamental para a sua saúde, muito importante para você realmente conseguir ganhar todos os benefícios, garantir todos os benefícios de uma suplementação adequada, bem dosada. A gente está falando de probióticos e uma coisa interessante é que ele também tem um efeito no período gestacional. Então, após o nascimento, não do período gestacional, após o nascimento do bebê, né, para as mães que amamentam exclusivamente com leite materno e até para o bebê que está em aleitamento artificial. São muitos os benefícios. Olha só, ele pode ajudar o seu bebê a reduzir as possibilidades de rinite, de cólicas, o número de regurgitações, o risco de alergias diminui, ele promove uma saúde intestinal, previne a enterocolite necrosante, uma doença bem agressiva, que reduz o risco de infecções e de sepse. Mas olha, gente, falar em probiótico, em suplementação, vale lembrar que é importantíssimo você consultar uma nutricionista, um médico, nutrólogo, um médico do esporte, um ortomolecular, um profissional de saúde muito bem preparado para poder te orientar a melhor maneira, as dosagens corretas para essa suplementação. Mas uma das primeiras coisas que eu sugiro converse com um profissional de saúde que te acompanha para ele prescrever o probiótico mais adequado para você, para suas necessidades, porque você está buscando de resultados que atenda melhor suas queixas. Quando a gente fala de probiótico, vale lembrar também dos prebióticos. Eu comecei pelos probióticos porque a gente já sabe que sem eles a gente não coloniza adequadamente o nosso intestino. Só que essas bactérias boas, para elas serem saudáveis, elas também precisam se alimentar. E elas se alimentam de prebióticos, ou seja, se alimentam de uma forma bem simples, né? Essa colônia de bactérias, ela vai se alimentar, ela vai comer, ela vai ganhar força, energia com cereais, grãos, frutas e verduras, e as fibras, elas são super importantes para você alimentar a sua colônia de bactérias intestinais, ou seja, de manter esse microbioma vivo e saudável. Para isso, você pode tanto suplementar com prebióticos, como melhor ainda se você comer aí de 5 a 9 porções de frutas e hortaliças por dia, e você vai ajudar, você já vai ter já vai abastecer
a alimentação aí, montar a mesa para a sua colônia de boas bactérias intestinais se alimentarem, se reproduzirem de uma forma equilibrada e você realmente garantir a saúde desse microbioma. Bom, a gente falou de probiótico e de prebiótico, e daí tem um segundo suplemento que eu quero sugerir, que eu gosto muito, que é o meu queridinho, que é o magnésio. Quem me conhece sabe, os meus alunos sabem, eu vivo falando do magnésio. E o magnésio, o que que é, né? O magnésio é um mineral e eu acho ele tão importante, eu tenho tanto cuidado, eu tenho um olhar tão atento para esse magnésio, porque ele está envolvido em mais de 300 reações dentro do organismo que são magnésio dependentes. Ele é muito abundante em solo vulcânico, mas no Brasil nós não temos vulcões, né? Nossos solos eles estão empobrecidos, os alimentos que a gente consome também são muito processados e acabam perdendo ainda mais o magnésio da sua composição. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil é um dos países com maior carência de magnésio. E além disso, né, gente, o estresse, os alimentos refinados, processados, o excesso de café, os medicamentos, o álcool e entre outros fatores, a gente acaba tendo uma diminuição no consumo e absorção do magnésio, que é tão importante para tantas reações do nosso organismo. E como é que você fica sabendo que você tem alguma carência de magnésio? Alguns dos sintomas são cansaço, a falta de energia mesmo, você sentir que, sabe, que você está sem energia, que você está meio apático diante das situações, constipação intestinal, ou seja, o intestino não funciona bem, é o que a gente chama, as pessoas falam de intestino preso, né? Problemas menstruais, impotência, cãibras e especialmente a cãibra nas pernas na hora de dormir, né? Com a falta de magnésio, as lesões musculares elas se tornam mais frequentes, a fraqueza muscular acaba sendo mais frequente, você acaba podendo sentir algumas reações também no coração, como palpitação, ou algumas reações cerebrais, né, como a dificuldade de concentração, tremores, o desenvolvimento de arritmia cardíaca, não falei, né, que eu estava falando do coração, então tem tanto a palpitação quanto essa arritmia cardíaca, quadros de diabetes, obesidade, aumento de colesterol, pedras nos rins, ansiedade, depressão, dores articulares, né? Então, todos esses sintomas, todos esses quadros, eles são agravados, piorados com a falta do magnésio ou causados por uma deficiência de magnésio. E daí você pode falar assim, bom, mas então como é que eu sei, né, exatamente isso, além se eu não tiver exatamente sintomas, esses sintomas às vezes não necessariamente são a falta de magnésio, podem significar alguma outra coisa. Como é que eu sei? Eu posso ir lá no laboratório, fazer um exame de sangue, dosar meu magnésio? Na verdade, não. Por quê? Porque o magnésio é uma substância que é intracelular, ela não está na corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, se você for dosar, o sangue carrega apenas 1% do magnésio de todo o corpo. Então, você não tem precisão nessa dosagem. É um pouco difícil você dosar o magnésio dessa maneira. O melhor mesmo e mais garantido é fazer a suplementação. E daí surge uma dúvida, né? Como é que eu suplemento? Com qual magnésio? Hoje em dia a gente escuta falar em tantos magnésios diferentes, né? Tem o dimalato, tem o dimalato, tem o cloreto de magnésio, tem o óxido de magnésio, enfim, tem vários. Como você sabe qual escolher, qual tipo de magnésio vai ser bom para você? Bom, vamos pensar aqui em algumas possibilidades, existem outras, sua nutricionista, seu nutrólogo, seu médico ortomolecular,
vai poder ajudar no sentido de você entender, junto com esse profissional de saúde, qual é o mais adequado para a tua necessidade. Mas, a princípio, o que a gente conhece e já está bem estabelecido, já tem uma série de estudos que já deixaram bem estabelecido alguns atributos, aí, algumas possibilidades de suplementação. Um deles é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele é de longe o mais conhecido, ele é muito acessível, ele é fácil de usar, ele é o mais barato. Então, assim, se você não tiver nenhuma outra opção, o cloreto de magnésio é a decisão, né? Se você não tiver condição de investir um pouco mais, ou se você quer começar ali a entender como que funciona essa suplementação de magnésio, talvez seja bom você começar pelo cloreto de magnésio. Existe um padrão, as pessoas já sabem disso, né? Eles vendem sachês assim de 30 a 33 gramas, e você dissolve em 1,5 litros de água, né? Tem que pôr numa garrafa de vidro, de preferência uma garrafa de vidro escura, deixar dentro da geladeira, e daí você vai tomando de 1 a 3 xícaras de café, aquelas xicrinhas pequenas, aqueles cálicezinhos, você toma de 1 a 3 cálices por dia. O sabor é bem ruim, tem gente que acaba não gostando de tomar o cloreto de magnésio por causa do sabor, mas é alguma coisa no sabor também que, se você vai tomando no dia a dia, tem uma hora que você nem sente mais aquele gosto. O que é interessante você entender nessa quantidade. Mas Clara, tudo bem, você falou de 1 a 3 cálices por dia, como é que eu sei? Uma coisa também que as pessoas usam muito de referência é dosar esse magnésio pela própria reação do organismo. Por quê? Se você passar da dose, você tem uma diarreia indolor. Então você vai sentir que seu intestino ficou solto, e daí, digamos, você estava tomando 3 doses. Então você começa a voltar, toma 2 doses e meia, toma 2 doses, não, meu intestino ficou bem, está funcionando normal, ok, você chegou na tua dosagem. Geralmente é assim que acaba se adotando a medida, a dosagem ideal. Não é bom você se manter num quadro de diarreia, logicamente, embora seja uma diarreia indolor, não é bom, você vai estar atrapalhando inclusive a absorção de nutrientes, então é lógico que não, além de perder minerais, enfim, não é isso que a gente quer. Realmente é importante você voltar, né, dar os passos e reduzindo essa medida. Um outro magnésio que é muito interessante é o dimalato de magnésio. Ele tem uma excelente absorção, não interfere no funcionamento intestinal e melhora o funcionamento muscular, neuromuscular, beneficia o cérebro, é super indicado, gente, para o sistema cardíaco, ele reduz a sensação de fadiga e é especialmente indicado para pessoas que apresentam um quadro de fibromialgia. Então, o dimalato acaba sendo uma forma de magnésio, ele tem ácido málico muito interessante, e ele é mais caro que o cloreto de magnésio, mas não é nada tão absurdo, é possível, e acaba sendo, se você tem um desses quadros, se a tua questão é mais, a tua preocupação maior é o coração, essa sensação de fadiga, de dor muscular ou fibromialgia, eu acho que é uma boa opção. Usam bastante também o dimalato de magnésio para os quadros de depressão, né? Mas fora ele, ainda temos o trionato. O trionato ele tem uma característica interessante porque ele atravessa a barreira hematoencefálica, então ele talvez seja a forma de magnésio que mais age na cognição, no cérebro. Então ele acaba melhorando memória, melhorando velocidade de raciocínio, melhora quadro de depressão, de ansiedade também, melhora as sinapses neurais, né?
toda a parte neurológica se beneficia do treonato. E ainda tem um outro que é o glicina, né? Esse magnésio quelado que a gente fala, tem a glicina, que é uma forma de magnésio com maior absorção, que é o que tem entre todas as formas de magnésio, é o que tem melhor absorção, e ele exerce um controle especial na ansiedade, na depressão, e melhora os quadros de insônia. A glicina é bastante usada, essa forma de magnésio, para os quadros de insônia. Ele é super indicado para ossos e articulações, para o anabolismo muscular, para a saúde intestinal e para a imunidade. Ele é muito bem tolerado, as pessoas gostam bastante da suplementação, ele é muito bem indicado por profissionais de saúde nessa forma glicina, forma quelada. De todos esses magnésios, ainda existe uma coisa interessante quando você vai buscar o que o mercado oferece hoje de suplementação de magnésio, porque existem algumas opções de cápsulas e até protocolos que combinam até uns 3 tipos de magnésio. Então, por exemplo, você toma o glicina, você toma de manhã o dimalato, depois do almoço o cloreto, e de noite você toma o glicina para insônia. Então você toma os 3 tipos, é um protocolo. Existem cápsulas que combinam diferentes tipos de magnésio e é também uma forma interessante, você acaba mesclando e se beneficiando dos diferentes perfis de cada forma de apresentação desse magnésio. Agora, se for para eu te indicar, Clarice, qual que você indica, qual que você acha que é o melhor? É até difícil às vezes falar qual que é o melhor, mas a princípio eu acho que o dimalato de magnésio ele acaba abarcando resultados muito interessantes, né? Se você procurar um suplemento que seja puro, que contém apenas o magnésio malato, né, o magnésio mais o ácido málico, então, que é o dimalato de magnésio, se esse produto tiver, e daí assim, se esse produto tiver numa cápsula vegetal, que tem ainda uma absorção mais lenta, ainda é melhor. Então, o dimalato de magnésio eu acho que é uma opção interessante de suplementação de magnésio. Mas fica atento, olha no rótulo, se esse produto tiver amido, maltodestrina, conservantes, se tiver escrito lá o QSP, né, acidulantes, dióxido de carbono ou qualquer outro tipo de substância, não consuma. Procure mesmo o que o mercado oferece de opção pura do dimalato de magnésio. E a dosagem, como a gente falou, é bem variável, né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que respondem muito bem, por exemplo, concentrando essas tomadas de manhã até a hora do almoço. Tem gente que gosta e se sente melhor tomando esse magnésio mais para o final do dia. Mas o que é importante, o magnésio ser tomado junto às refeições, não tomar em jejum, não tomar ele sozinho. Toma junto às refeições, ou com o café da manhã, ou com o almoço, ou com o jantar, sempre durante ou imediatamente após. Mas existe a posologia ideal para você. Como a gente sabe, existe a individualidade biológica, né? Existe uma série de particularidades. Meu corpo é diferente do seu, diferente do meu irmão, da sua vizinha e assim vai. Então é importante a gente respeitar essa individualidade, consultar um médico, consultar um profissional de saúde antes de fazer o uso. Existe ainda um tipo de magnésio que ele é transcutâneo e ele previne convulsão. Vale a pena você consultar um profissional que entenda de suplementação, que entenda de magnésio, para saber como usar essa opção. Então a gente falou de probióticos, falamos de magnésio. Tem um suplemento que as pessoas me pedem demais,
Eu particularmente não tomo, mas eu sei que muitas pessoas têm interesse em tomar a creatina. É um suplemento que já causou muita polêmica, né? Ele é muito curioso, até porque a creatina é o suplemento que já foi mais estudado dentro do meio científico, é o que mais recebe crítica, né? Tem várias críticas, vários críticos da creatina, e eu imagino que isso tenha acontecido porque lá em 2005 a venda da creatina foi proibida pela Anvisa. E as pessoas pensaram, nossa, mas a Anvisa está proibindo, por que será? Esse suplemento não é bom? Mas, na verdade, essa proibição acabou acontecendo porque a Anvisa ela determinou que os suplementos para a prática esportiva, esses suplementos deveriam ter um registro específico. Então, esses suplementos, eles foram, não só a creatina, mas outros suplementos também foram retirados do mercado. E depois que todos se alinharam às regras da Anvisa, isso aconteceu em 2010, a creatina voltou a ser comercializada, voltou para o mercado. Bom, o que acontece? O que é a creatina? A creatina ela pode ser exógena, ou seja, você se alimenta e consegue a tua porção de creatina, né? Então ela vem de carnes, de frango, de peixe, né? E até por isso que ela tem esse nome, né? Creatina, porque creas, né, vem do grego e significa carne, né? Mas o nosso corpo também produz creatina, é o que a gente chama de creatina endógena. E ela é fabricada a partir da metabolização dos aminoácidos. Então, 95% da creatina fica armazenada nos nossos músculos e o restante fica distribuído nos órgãos, em outros órgãos. Gente, 95% da creatina do corpo nos músculos, então ela tem uma ação nos músculos com certeza. A creatina, ela tem um papel na ressíntese de ATP. O ATP é adenosina trifosfato, é uma moeda, pensa na adenosina trifosfato, no ATP, como uma moeda de geração de energia, né? Ela dá energia, ela produz mais energia. E ela está envolvida no aumento da força máxima, na resistência, na capacidade aeróbia, no aumento da massa magra, o que acaba auxiliando na diminuição de massa gorda, ou seja, no emagrecimento. E vários estudos apontam que a creatina ela melhora a capacidade de raciocínio e o estresse oxidativo, ou seja, ela diminui os danos por radicais livres. Então, tem vários benefícios. Muitos críticos da creatina dizem que que com a creatina você não ganha exatamente massa muscular, o que você ganha é a água intramuscular. Isso é verdade, a creatina aumenta a retenção hídrica, mas isso não significa que ela não tenha benefícios reais e que ela possa gerar benefícios reais dentro do que você se propõe aí ao tomá-la. Um benefício é que ela diminui a miostatina é uma proteína que inibe o crescimento muscular, ou seja, se você usa a creatina, você acaba gerando com mais facilidade uma hipertrofia muscular, sim. E em 2017, gente, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva revisou mais de 200 artigos científicos e divulgou um novo posicionamento sobre a creatina. De acordo com a organização, esse suplemento ele auxilia na prevenção e na redução da severidade das lesões e auxilia na recuperação muscular no pós-exercício e tem um efeito protetor do sistema nervoso. Então, assim, a gente tem que reconhecer que, embora ela faça uma retenção hídrica, ela tem sim benefícios e apresenta sim resultados. Para todo mundo? Não é para todo mundo. Algumas pessoas não respondem à creatina, à suplementação de creatina.
Você já deve ter ouvido gente falar assim, eu tomei creatina e não adiantou nada, não mudou nada na minha vida. Então, acontece. E especula-se em algumas linhas aí que chega até 30% ou mais o número de pessoas que não respondem à suplementação de creatina. Há controvérsias, há discussões a respeito e muito estudo ainda continua a ser feito, né? Existem duas maneiras básicas para a gente suplementar essa creatina. Consulte um médico do esporte, um nutricionista, um nutrólogo, um profissional de saúde capacitado para te apresentar essa suplementação. Aqui, em termos só no nível de curiosidade, né, eu vou falar para vocês que existe aquela suplementação básica que você toma a dosagem recomendada por longos períodos, mas existe uma forma que é bastante usada para quem quer ver uma resposta mais significativa, mais rápida do músculo, que é você dividir essa tomada em duas fases. Então, sendo que na primeira fase você usa seria o que a gente chama de fase da saturação. Então, você, por exemplo, toma 0,25 a 0,3 gramas por quilo de peso por dia, dividido em 4 tomadas, né, fracionando em 4 tomadas, durante 4 a 7 dias. Então, você dá uma saturada de creatina e, a partir dessa fase, você entra naquela dosagem padrão, que corresponde ali em torno de 0,06 gramas por quilo de peso por dia, e segue nessa tomada padrão. Mas o que é importante? É você consultar um profissional. É importante não tomar doses exageradas e nem consumir por longos períodos sem interrupção. Moderação e a orientação de um profissional sempre acaba ajudando para você fazer o melhor uso de um suplemento, né? E existem várias formas disponíveis de creatina. A gente aqui foi mais estudada, a mais segura, a mais indicada até financeiramente é a creatina monoidratada. Então, tem outras, tem a anidra, a creatina anidra, tem o sal de creatina, né? Mas eu acredito que vale a pena você ficar na creatina monoidratada, que tem uma boa biodisponibilidade e tem essa segurança. Bom, vamos lá, a gente está falando aí de suplementos e eu quero ir para um último do vídeo de hoje, que é a coenzima Q10. Essa coenzima Q10, eu descobri ela não faz muito tempo e ainda estou colhendo informações pessoais sobre ela, mas a princípio vou dizer para vocês, eu estou adorando tudo que eu estou estudando da coenzima Q10 e de tudo que eu estou estudando eu acho que realmente vale a pena suplementar a coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância que está presente no coração, nos músculos, no cérebro. Ela é produzida pelo nosso corpo, mas ela também pode ser obtida pela alimentação ou por meio de suplementos, né? Ela também é conhecida como ubiquinona. Então, talvez você escute por aí a falar em ubiquinona, você já vai saber que é a coenzima Q10. A diminuição da coenzima Q10, gente, ela pode acontecer porque você teve uma baixa ingestão de alimentos ricos em coenzima Q10, como espinafre, as nozes, gergelim, milho, feijão, brócolis, couve, laranja, abacate, os peixes gordos, né? Como o atum e o salmão, mas aí não adianta tirar a gordura, tem que comer com a gordura. Eles são ricos em coenzima Q10. Nem sempre essa coenzima Q10 do alimento, ela é bem absorvida. Então a gente já tem aí uma sinalização que não adianta encher o prato de salmão e laranja e abacate, e feijão e brócolis que você vai garantir o seu aporte de coenzima Q10. A idade
é um dos fatores que diminui a absorção, a produção de coenzima Q10, e daí a partir dos 40 anos, há estudos que dizem, que citam a partir dos 30 anos, você já começa a ter uma queda de coenzima Q10. Para você ter uma ideia, a partir ali dos 80 anos, a sua produção de coenzima Q10 cai pela metade, só 50% é produzida. E uma outra coisa que afeta a produção de coenzima Q10 são os medicamentos, porque se você usar as estatinas, aqueles remédios que baixam o colesterol, você vai, infelizmente, também diminuir a produção de coenzima Q10, porque a enzima que produz o colesterol é também a enzima que produz a coenzima Q10. Então, todos esses são fatores que acabam diminuindo, causando deficiência dessa substância. E uma coisa importante é a gente olhar para as consequências dessa deficiência. Então, fadiga, falta de força muscular, envelhecimento precoce, aumento do estresse oxidativo, a gente já falou dele aqui, né, no outro suplemento, diminuição da eficiência cardíaca e cerebral, doenças como fibromialgia, olha lá aí de novo, e até mesmo doenças degenerativas podem ter como causa a deficiência de coenzima Q10. Tem estudos que apontam inclusive a relação da coenzima Q10 com a depressão. Tem um estudo iraniano de 2018 que foi feito com 69 pessoas com transtorno bipolar e que mostrou que houve melhora nos sintomas de depressão após 8 semanas de tratamento com coenzima Q10. Então ela tem um papel interessante, esse é um dos estudos, ela tem um papel interessante também na depressão. Bom, por causa de tudo isso, eu acho que a suplementação de coenzima Q10 pode ser bem interessante. Essa substância ela traz eficiência cardíaca, controla a arritmia, a pressão arterial, combate a insuficiência cardíaca congestiva e como ela está lá nas mitocôndrias, né, que é o pulmão das células, ela ajuda a produzir também o ATP, a gente também já falou dele, a adenosina trifosfato. A coenzima Q10 te dá mais energia, melhora o rendimento físico, a libido, atua na vasodilatação, transportando com mais eficiência o oxigênio e os nutrientes para o músculo, para o cérebro, melhorando a memória, o raciocínio, enfim. É bem interessante a coenzima Q10. Você está meio caído, meio devagar, assim, gente, coenzima Q10 é uma boa indicação. Ela repara também, gente, os danos celulares graças à sua ação antioxidante. Então ela renova a pele, diminui flacidez, ameniza as rugas e limpa o corpo dos radicais livres. É muito benefício. Como ela é uma substância lipossolúvel, a coenzima Q10 deve ser consumida com os alimentos. A indicação é que ela seja tomada de manhã. Então aproveita, toma sua coenzima Q10 de manhã e já vai ganhando aquela energia ao longo do dia, vai deixando o teu corpo trabalhar melhor. Esses são alguns dos suplementos, tem muitos outros. A gente às vezes fica um pouco reticente com relação a tomar suplementos alimentares, mas eu tenho esses suplementos especificamente, se a gente for falar em coenzima Q10, em magnésio, probiótico, creatina, são substâncias que o nosso organismo produz, são substâncias do nosso organismo e que se você tiver uma carência deles, vale a pena você suplementar. Particularmente, aqui em casa a gente suplementa sim magnésio, já estamos começando aí com a suplementação da coenzima Q10 e já estamos, ainda usamos outros suplementos, a gente faz uso da vitamina D, faz uso do MSM, que é o enxofre orgânico, e em outra oportunidade eu venho falar desses outros suplementos para vocês. E o probiótico, a gente suplementa probiótico também,
com acompanhamento, feito especificamente para cada um de nós, para a necessidade de cada um. Então, é marido, filho, e eu tenho os meus alunos também, têm acompanhamento e suplementam probióticos e outros suplementos alimentares, dependendo da necessidade e do objetivo, né, da necessidade de cada pessoa, o objetivo que tem para a saúde, para os resultados, enfim. Então, todos esses são suplementos interessantes. Vale a pena falar deles com o profissional que acompanha você, o profissional de saúde que te acompanha, e vale a pena você olhar também para eles como parte do seu alimento. Tá aí, tá respondida os vários pedidos, estou respondendo os vários pedidos sobre suplementação alimentar. Gente, esse é um vídeo que dá muito pano para manga, como sempre, né? Eu não consigo falar pouco de sono, de alimentação, de exercício, tem muito assunto sobre tudo isso, a gente se empolga, é muito bacana, é muito importante, e eu quero mais saber o que você pensa e quais as suas dúvidas a respeito de tudo isso. Mas se você quiser saber sobre algum suplemento, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, assim você fica sabendo em primeira mão quando eu postar novos vídeos. Deixa o seu like, compartilha e me siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau, gente!